Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Parece que vai ficar mais difícil imigrar para os Estados Unidos e mais fácil ser deportado de lá. Porque, segundo a CNN, Trump vai escolher um linha dura da imigração, o senhor Stephen Miller, como vice-chefe de gabinete para essas políticas aqui. Então o D.J. Vance parece que já confirmou o boato, né? Bom, se por um lado fica mais difícil imigrar para lá, por outro lado se torna mais interessante estar morando para lá e, portanto, arriscar uma imigração àqueles que estão querendo imigrar. Porque, evidentemente, que se as porteiras param de ser abertas para qualquer um entrar, a seleção começa a se tornar um pouco maior, melhor, e, portanto, se torna mais atrativo viver no país, né? Porque se você deixa qualquer um entrar, daqui a pouco, né, você está deixando pessoas que vão cometer atentados, entrar por lá, em uma série de problemas, acaba entrando no país também, né? O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deve nomear o conselheiro de imigração Stephen Miller como vice-chefe da Casa de Gabinete de Políticas da Casa Branca, segundo a CNN publicou no X. Miller foi conselheiro sênior de políticas da Casa Branca durante a presidência de Trump de 17 a 21 e a força motriz por trás da ampla repressão à imigração do republicano. As políticas incluíam a construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México, a proibição de entrada de pessoas de certos países de maioria muçulmana e de outros lugares, e uma polêmica política de fronteira de 2018 que separou milhares de famílias de imigrantes. Então, como eu falei, se por um lado se torna mais difícil você conseguir entrar, por outro lado o país se torna mais atrativo, né? E o Erdogan, na Turquia, faz tempinho que a gente não comenta nada dele. Ele está apelando ao mundo muçulmano para boicotar e acabar com o comércio com Israel. Ele pediu às nações muçulmanas e uma cúpula da Liga Árabe na Arábia Saudita para se unirem contra Israel. Isso aqui é uma matéria agora, do dia 11 de novembro. Ou seja, ele está se colocando aí como, mais uma vez, um dos pés do tripé anti-Israel da região. Haviam 3 países, né, que se colocavam sempre nessa posição, que seria a Turquia, Irã e a Arábia Saudita, sempre com um pé lá e outro cá, né, um pé em cada canoa. Agora que o Irã está enfrentando mais frontalmente Israel, Erdogan está se encorajando também a boicotar, principalmente por conta do que aconteceu em Gaza, né? Então ele pede um embargo total a Israel e o fim do comércio na reunião de cúpula conjunta extraordinária da Liga Árabe. O que ele falou? Ele disse: como países islâmicos, devemos ser pioneiros nas medidas que podem ser tomadas contra Israel. É extremamente importante impor um embargo de armas a Israel, acabar com o comércio com Israel e isolá-lo internacionalmente, a menos que sua agressão termine. Ele continuou dizendo que a solução de 2 estados é impossível, dizendo que parte da solução envolvia encorajar mais países a reconhecer a Palestina. Erdogan reiterou sua crença de que o mundo islâmico deve mostrar ao mundo inteiro que eles têm uma só voz. É muito difícil isso, né? Mas enfim, só para vocês saberem aqui as movimentações do Erdogan. E o ministro da Defesa de Israel, Katz, diz que é hora de atacar o Irã. O novo ministro de Israel, da Defesa, declarou que as condições são ótimas para atingir o programa nuclear do Irã, citando recentes ataques aéreos israelenses bem-sucedidos e amplo consenso nacional. Então, Katz observou como 2 ataques israelenses anteriores ao Irã nesse ano, que na verdade foram contra-ataques, deixaram claro o quão superior a Força Aérea Israelense é, até mesmo aos aspectos mais avançados dos sistemas de defesa aérea da República Islâmica. Katz disse o seguinte, abre aspas, há uma oportunidade de atingir o objetivo mais importante, frustrar e remover a ameaça de destruição que paira sobre o Estado de Israel. Hoje há um amplo consenso nacional de defesa de que precisamos frustrar o programa nuclear iraniano e há um entendimento de que isso é possível não apenas na frente de segurança, mas também na frente diplomática. Então parece aí que eles estão almejando um apoio de Trump, né, para o ataque. Se ele está falando isso é porque eles já estão planejando, né, senão muito provavelmente ele não falaria. Ou talvez para tentar intimidar, mas não me parece o caso. Seguindo adiante aqui, a agenda global de Trump visa trazer paz. Esse aqui é um artigo de opinião e eu acho bem interessante que a gente se detenha um pouco mais nele,
porque há uma profecia em torno dessa temática da paz, né? A gente já citou várias vezes ela. É uma profecia que diz que quando disserem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição, que é o momento em que as pessoas, né, que estarão em alguma posição de domínio vão acabar, né, criando uma espécie de pax. Não sei se pax americana ou o que será, né, porque a gente nunca sabe em que momento isso efetivamente será instalado, implantado, mas quando líderes de cunho tão poderoso quanto o Trump, né, falam em paz, a gente sempre lembra dessa profecia, né? Então, a agenda global dele agora é a pacificação, como a gente vem falando há muito tempo, né? Ele vai acabar com a guerra na Ucrânia. Não sei se ele consegue acabar com a guerra ali no Oriente Médio, se ele quer isso, mas imagino eu que sim. A paz será uma realidade, não um sonho impossível com o extremismo violento limitado a uma pequena minoria marginalizada, dizem eles aqui. Em um retorno político notável para qualquer padrão, Donald Trump foi eleito o 47º presidente dos Estados Unidos da América. Embora seja muito cedo para explicar completamente sua vitória, há certos fatores que parecem claros. Quaisquer que sejam as condições econômicas do governo Biden, muitos americanos sentiam que seus padrões de vida continuavam a piorar e que não estavam em melhor situação. Trump conseguiu aumentar seu apoio entre grupos de eleitores que historicamente são democratas. É aquela velha frase, né? É economia, estúpido, eles dizem, né? Então sempre a economia é o fator preponderante na escolha das pessoas. Quando faltou dinheiro, eles mudam o governante, não importa quem esteja no poder. Kamala Harris, como democrata liberal, era vista como um risco maior pelos eleitores de centro de que o moderado Joe Biden 4 anos atrás. Então o pessoal de centro não está preocupado com políticas ideológicas ou qualquer tipo de valores, né? Eles estão preocupados em viver a vida, e para viver a vida eles precisam de dinheiro. Se a administração Biden estava ruim economicamente e a Kamala Harris, numa entrevista, disse que ela tinha orgulho da política econômica de Biden, óbvio que ela perderia essa eleição. Então, apesar de ser vice-presidente, ela tinha menos reconhecimento de nome do que Donald Trump. E, mais uma vez, a questão era se um número significativo de americanos estaria prontos para uma mulher presidente. Olha, eu acho que isso aí não é nem o grande caso, né? Tem muita gente que não vota em mulher, né? Simplesmente porque não acredita que a administração vai ser boa, outros não votam por cunho religioso, tem isso. Mas eu não sei se o número é tão significativo assim. Eu acho que o grande é que ela estava dentro do esquema da administração Biden, que foi realmente desastrosa em vários aspectos, não só na economia. Então, sua vitória de Trump, no caso, é mais um alerta para a esquerda, para a centro-esquerda e até para a centro-direita, de que candidatos populistas ou não conformistas de direita no mundo todo estão atraindo um amplo espectro de eleitores que se sentem pressionados financeiramente, ameaçados pela imigração mal administrada e descontrolada e perturbados porque muitas pessoas no mundo de hoje não estão mais dispostos a definir o que é uma mulher. Ou seja, é um dos quesitos aí da agenda woke, esse negócio do trans, né? Essa questão da imigração, sim, foi um fator, está sendo um fator inclusive na Alemanha, isso vai levar vários países à direita, e principalmente a questão econômica, né? Esse negócio aí de agenda verde, de crédito de carbono, de colocar a culpa no ser humano e sobretaxar, criar impostos. As pessoas não estão a fim de pagar uma conta porque alguém lá em cima decidiu que teria que ser assim e não quer botar a mão no bolso, né, para fazer acontecer o que eles querem que aconteça. Eles querem ainda que os outros paguem a conta. O povo comum não quer pagar a conta, já não tem muito dinheiro. Então, nesse momento crucial da história, definitivamente importa quem ocupa o cargo de presidente dos Estados Unidos e a natureza da liderança que ele ou ela fornece. Falar sobre o declínio da influência dos Estados Unidos com a ascensão de novas potências globais como a China e a Índia está fora de contexto. Os Estados Unidos continuam sendo o país mais poderoso do mundo, econômica, militar e culturalmente. Pode ser verdade que os presidentes dos Estados Unidos podem ser limitados pelo Congresso, mas quando se trata de relações exteriores e influência global, é o presidente quem determina o impacto dos Estados Unidos no resto do mundo.
E nós aqui, né, estamos aguardando as políticas de criminalização da censura. Ele prometeu que vai criminalizar, botar na cadeia quem tentar censurar a opinião das pessoas, né, simplesmente por conta de cunho religioso. Porque, afinal de contas, né, nós sabemos que por trás da censura está o marxismo. O marxismo é posto publicamente como uma ideologia, né, uma ideologia de cunho não religioso. Mas nós que temos aí a fé cristã vemos isso como uma religião. O marxismo é uma antirreligião. E como antirreligião, né, ela tem de ter um Deus também, né, e o Deus é o próprio indivíduo, né, então eles colocam o ser humano como o Deus de si mesmo, ele acima de tudo e contra os mais fracos, né, então no sistema marxista o mais fraco perece, então o feto que está dentro da mãe tem que ser eliminado, a pessoa que está mais velha, que não está produzindo, tem que ser eliminada, a pessoa, enfim, né, então acaba que é uma espécie de guerra religiosa que acontece, né, nesse aspecto, né, o aspecto. Então, falando aqui que ele ou ela não é apenas o líder de uma nação poderosa, mas também o líder de fato do Ocidente, o presidente dos Estados Unidos, em um mundo onde Rússia, China, Irã e Coreia do Norte se estabeleceram como uma aliança anti-ocidental profana. Aí eles dizem o que esperar do Trump no segundo mandato. Em primeiro lugar, uma América forte é a melhor garantia de segurança ocidental. O que o Trump vai fazer, eu vou resumir aqui, ele vai tornar os Estados Unidos mais fortes economicamente. O foco dele é esse, a industrialização do país, trazer as empresas de volta, criar empregos, criar renda, né, promover a saúde, até porque isso pode promover militarização mais adiante. Eu não acho que ele vá barrar as imigrações, eu acho apenas que eles vão criar um sistema mais seletivo de imigração, não fazer algo atabalhoado, porque eles precisam de gente. Veja o que acontece na China, onde eles estão promovendo agora a política de 3 filhos, né, ao invés de 1, como era antigamente, porque governos precisam de pessoas, né, enquanto a quarta revolução não se instalar, né, e ela vai se instalando aos poucos, porque o mundo está em uma guerra fria, né? A partir do momento que essa guerra termina, um dos lados pode instalar a tecnocracia imediatamente. Até lá eles vão substituindo apenas os cargos mais de funções mais repetitivas, né? Mas a gente vê que até em quesito de guerra, né, quando o Trump tomou posse, eles colocaram lá um cão robô nos jardins lá da residência dele em Mar-a-Lago. Então, até em termos de guerra, as pessoas estão sendo substituídas. Em termos de segurança, isso causa um impacto simbólico muito grande, todo mundo ter visto aquele cão robô. Então, como eu dizia, né, primeiro você vê ele nos campos de guerra, depois você vê ele nas fronteiras e agora você viu ele no quintal da casa do presidente. Então, ele já foi para a terceira fase, ele já quebrou essa barreira simbólica aí de estar nas ruas dos Estados Unidos. Bom, nós vamos continuar acompanhando, tem muita coisa acontecendo, né? E a eleição de Trump aí com certeza vai dar uma chacoalhada no mundo mais uma vez. Vamos ver a partir do ano que vem o que é que ele faz. Por enquanto o mundo vai se preparando para isso. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.